Existe um fenômeno que permeia toda a história judaica, a qual podemos atribuir nossa sobrevivência. Não foi a terra, não foi a língua, não foi a cultura, não foi o Yiddish, não foi o árabe, não foi o gefilte fish, não foi shawarma, não foi dança Carmel, não foi nada disso. Isso tem variado de época para época, de lugar para lugar. O único fator constante que ligou o povo judeu através do espaço e do tempo, desde a outorga da Torá, 3.333 anos atrás, foi a Torá e suas mitzvot. Muito bom, bem-vindo a todos vocês. Shavua Tov, Chodesh Tov. Estamos entrando no novo mês, o mês de Iyar, Bezrat Hashem. Hoje à noite ainda é dia 30 de Nissan. Bezrat Hashem, estamos entrando no mês de Iyar. Iyar, ele é composto por 4 letras, na verdade 3 letras. Aleph, Yud, Reish. Ani, Hashem, Rofecha. Eu sou o eterno teu Deus que te cura. Certo? Como explicam os nossos sábios, que antes de vir o problema, Hashem já dá a cura. Quer dizer, aqui é o que nós chamamos de preventivo. Hashem, ele protege a gente de qualquer enfermidade e assim desejamos a todos. Então, mais uma vez, Shavua Tov, Besiman Tov, Vechodesh Tov, um bom mês para todos, com muita saúde, com muita brachá, atzlachá, fisicamente, espiritualmente a todos. Muito bem, senhoras e senhores, o nosso shiur de hoje, ele é para a refuá shlemá completa da senhora minha mãe, Simcha Bat Esther, que tenha saúde, vida longa, narras dos filhos, netos e bisnetos, Bezrat Hashem. Como também para a refuá shlemá do senhor Haim Oizer Shalom Ben Miriam Urman, que Hashem conceda ao senhor Osias Urman saúde e vida longa, que ele possa voltar a atuar, Bezrat Hashem, na coletividade, como sempre atuou e muito bem atuando. Assim também desejamos refuá shlemá para o senhor Avraham Benu, o senhor Alberto Salomão, que Bezrat Hashem tenha saúde e vida longa, Bezrat Hashem, hoje e sempre. Amém. Ken Yehei Ratzon. Também o nosso shiur de hoje, ele é para Eilui Nishmat, para a elevação da alma, do senhor Levi Yitzhak Ben Yaakov Uri Halevi Gendler, que hoje à noite estamos entrando no dia do seu primeiro Yurtzeit, primeiro aniversário de falecimento, Tehen Nishmatot Tzura Betzora Chaim, amém. Que a elevação da alma dele seja através e pelo mérito do nosso shiur, e também que lá de cima ele possa interceder para toda a Mishpahat Gruenberg, família Gendler, hoje e sempre. Amém. Ken Yehei Ratzon. Também o nosso shiur é Leilui Nishmat, do senhor Moisés Sterenfeld, Alava Shalom, senhor Shmil Moshe Ben Mordechai Sterenfeld, Alava Shalom, Tehen Nishmatot Tzura Betzora Chaim, amém. Que a alma dele esteja entrelaçada com a fonte da vida, amém. Ken Yehei Ratzon. Senhoras e senhores, como sempre, a gente tem aquele costume antigo, já eu diria que virou costume, de falar um pouquinho ainda que sobrou, que está faltando ainda da semana passada, e vale a pena aqui uma ideia muito interessante. Vocês sabem que no judaísmo sempre houve uma discussão, não que a gente gosta de discutir, mas na verdade a gente também gosta de discutir qual é o segredo para o futuro judaico, como a gente faz para manter o judaísmo. E olha só que o judaísmo ele sobreviveu perseguições terríveis durante a Idade Média, e infelizmente, mais recentemente, na época do Holocausto, e pogroms em todas as áreas, infelizmente, no mundo europeu, também no Oriente, infelizmente, Am Israel passou o que nenhum povo passou pela metade, e mesmo assim Am Israel Chai. Am Israel, ele está não somente sobrevivendo, mas vive de uma maneira impressionante. É um exemplo, não somente agora na vacina, que Am Israel, na terra de Israel, está avançado, mas não só isso. Am Israel é um grande exemplo, mas a verdade é, qual é o segredo da nossa eternidade? Onde está
o segredo de Am Israel se manter firme até os dias de hoje. Imagina só, estamos aqui, a gente para, de vez em quando eu paro para pensar, imagina só, um shiur de Zoom, um ano, diariamente, sempre com... Se a gente for contabilizar as pessoas que estão assistindo, é algo impressionante. Aliás, no relatório do Zoom, aparece até os minutos que cada um de vocês assistiu o shiur. É impressionante, um número... Qual o segredo desse povo? Por que nós somos tão assim, insistente e existindo até os dias de hoje? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia que está na Parashá da semana passada, quando nós falamos sobre aquilo que podemos comer e aquilo que nós não podemos comer. Tem coisas que Am Israel ele tem a proibição de comer. Por exemplo, nós não podemos comer um peixe que ele não tenha escama ou barbatana. Impreterivelmente, o peixe ele deve ter escama e barbatana. E quando eu me refiro a peixe, não é simplesmente um peixe. Tudo que vive no mar, tudo que está no mar deve ter escama ou barbatana, mesmo que seja crustáceo, mamífero, etc, etc. Mas hoje eu não vou falar do lado técnico, mas eu vou falar de algo que, literalmente, se eu pudesse dar o tema de hoje, seria o segredo da existência do povo judeu e a existência da sua família, que você está me assistindo aqui, como fazer para manter a existência das nossas famílias, do nosso povo, mas, obviamente, o nosso legado. Qual é o segredo para mantermos para sempre? E aqui nós vamos aprender de um detalhe da Halachá, um detalhe da nossa lei. Vocês vão ver que beleza é, como é profunda a nossa Sagrada Torá. Então, vamos lá. A Torá fala que o segredo não é segredo, um peixe, um ser vivo que vive no mar, ele precisa de ter escama e barbatana. E como eu falei na semana passada, todo peixe que tem escama, ele também tem barbatana. Isso aqui é uma afirmação talmúdica. Todo peixe que tem escama, impreterivelmente, ele já tem barbatana. E o contrário, não. Por exemplo, o tubarão, ele tem barbatana, ele tem a nadadeira, mas ele não tem escama. E aqui vem a grande pergunta. O próprio Talmud pergunta isso. Se é assim, se tem escama, obrigatoriamente tem barbatana, por que a Torá menciona os dois? A Torá deveria simplesmente mencionar, olha, o peixe, para ser kasher, ele tem que ter escama e sheket. Não precisa mais falar nada, porque com certeza ele tem barbatana. Responde o Talmud ele fala isso aqui para engrandecer a Torá. E Agdil Torá Beadir. Isso aqui a Torá está querendo mostrar como ela é grande. Que a Torá, até os dias de hoje, mesmo no Pantanal Mato-Grossense, não foi encontrado nenhum peixe que tenha escama sem barbatana. Passaram-se 3.333 anos, quando Moshe ele foi aquele que trouxe a Torá para Israel. E até hoje, essa informação que nós temos, que se tem escama, impreterivelmente tem barbatana, nunca foi encontrado um peixe com escama sem barbatana. Então, deveria só estar escrito na Torá escama. Não, é para engrandecer a Torá, para mostrar como ela é verdadeira. Mas o que significa engrandecer a Torá? A Torá, afinal de contas, ela é muito meticulosa, com cada palavra, cada letra. E quando o Talmud ele percebe que tem uma palavra a mais, que tem uma letra a mais, o Talmud pergunta por que essa letra está aqui? Então, o Talmud poderia responder, vem engrandecer a Torá, para a Torá ser grande, que nem aqui. Porque essa deveria ser uma resposta que sempre que o Talmud perguntar por que tem uma palavra a mais, aparentemente, deveria ser essa resposta. Deveria ser exatamente essa resposta. Engrandecer a Torá. Por que aqui, justamente aqui, engrandece a Torá? Então, eu gostaria de trazer para vocês o segredo da jornada de uma nação. Uma jornada de um povo único. Que nos fica através dessa palavra extra, que é barbatana, o segredo da existência do judeu. E para isso, para vocês, uma história de quase 2.000 anos atrás. O famoso Akiva, o Rabi Akiva, que nós vamos celebrar agora em Lag Baomer, uma especial. O Rabi Akiva viveu numa época extremamente conturbada. Na época do ano
do Império Romano com decretos terríveis para Israel. Quando mas está fundando. Na época, quando Rabi Akiva vivia, era muito difícil estudar a Torá, dar aula de Zoom, nem se fala, não podia. Imagina, era tão difícil. Era difícil divulgar o judaísmo, era proibido. Alguém que era pego divulgando o judaísmo, ele poderia ser preso e ter consequências até a morte, que foi o caso do Rabi Akiva. O que aconteceu, senhoras e senhores? Uma vez, Rabi Akiva estava dando uma aula. E aí chegou um judeu assimilado chamado Papus Ben Yehuda. Como já diz o nome já era um nome assim bem assimilado. Esse Papus Ben Yehuda falou para Rabi Akiva: Rabi Akiva, você está fazendo uma coisa muito arriscada, que pode custar a tua vida, pode custar você ser assassinado e morto e condenado pelo Império Romano. Por que você faz isso? Rabi Akiva contou aquela famosa parábola. Era uma vez os peixes que estavam no rio e eles estavam escapando das tarrafas, das redes humanas. E aí apareceu uma raposa e falou para os peixes, lembrando que é só uma parábola, não é que aconteceu. E aí, naquele momento, a raposa falou para os peixes: peixes, peixes, venham aqui para a terra junto comigo, que aqui vocês estão garantidos. Aí vocês correm o risco de ser atacado pelo homem, capturado pelo homem. O peixe, um dos peixes, se virou para a raposa e falou: você, raposa, que é conhecida e intitulada como a mais sábia de todos os animais, você fala uma tolice dessa? Se aqui na água, que é o nosso habitat, nós temos e corremos risco na terra, que não é o nosso habitat, é claro que o perigo é muito maior. Se aqui, onde é o nosso lugar, onde nossa vida, a gente corre perigo, quanto mais estaríamos em perigo, na terra seca do seu lado, é claramente que a gente ia morrer. A Torá é para a sobrevivência de Am Israel, disse Rabi Akiva, assim como a água para os peixes. Sim, estamos em perigo, mas se saíssemos da Torá, se abandonássemos a Torá, nós vamos para a terra seca dos romanos, certamente morreríamos. Na verdade, é a longa, complexa, extraordinária jornada de Am Israel. Durante a longa história, na verdade, é comparada com a vida dos peixes, como disse o Rabi Akiva. Nossa sobrevivência e o sucesso nas águas requerem dois componentes muito importantes. Vocês percebem que o Rabi Akiva deu um exemplo maravilhoso. Nós somos que nem os peixes e nós precisamos estar na água, na Torá, que é o nosso habitat, que é isso que mantém a gente. Porém, tem dois ingredientes, tem dois componentes. Um é a escama e a outra é a nadadeira. A escama e nadadeira. O que representa a escama e nadadeira? Escama é uma proteção, é uma blindagem, é uma camada espessa que protege o peixe de tudo e afasta dos perigos externos, como mudança repentina de temperatura, pressão da água e outros peixes atacando. Afinal de contas, aquela proteção é como se fosse uma armadura, uma palavra boa, que nem armadura, para quem já viu as armaduras do século XV, século XIV, ele parece umas escamas. Assim também, os peixes têm uma certa armadura que protege o corpo do peixe. As barbatanas são aqueles órgãos que eles fazem o peixe ele se impulsionar para frente, que permite os peixes se mover na água, que façam progressos, que avancem a grandes e longas distâncias, que viajem em direções diferentes e não permaneçam no mesmo local. Por milhares de anos, senhoras e senhores, nós, judeus, temos discutido muito essas questões. Mas eu vou falar para você agora numa forma ilustrativa. Imagine dois rabinos, ou melhor dizendo, um rabino chamado Escama, Rabino Escama, e o doutor Barbatana. Vamos chamar assim, que tem uma discussão entre esses dois judeus. Um se chama
Rabino Escama. Ele vive em Borough Park, em Bnei Brak, em Jerusalém, aquele judeu bem tradicional. E tem o Dr. Barbatana. Onde ele vive em Tel Aviv. Ele é uma pessoa que mora não em Borough Park e nem em Bnei Brak. Ele mora em Greenwich Village. Eu não sei quem conhece Nova York, já deve ter escutado ou já deve ter visitado Greenwich Village. Imagine agora uma discussão entre essas duas pessoas sobre a existência do povo judeu. O argumento do Rabino Escama é muito simples. Ele fala o seguinte: para suportar as provações e as turbulências que existem milhares de anos de galut, de exílio, de todas as formas de perseguições, nós devemos desenvolver uma escama, várias escamas, pele grossa, armadura para nos proteger das influências externas. E a gente conseguiu sobreviver devido à nossa capacidade de resistir a mudanças e, obviamente, limitar a nossa interação com o mundo exterior. Agora, com certeza absoluta, continua o Rabino Escama falando, a modernidade é o inimigo, o progresso é perigoso. As paredes do gueto pode ser que elas tenham caído, mas nós teremos que reconstruir, se não fisicamente, pelo menos socialmente. Vamos permanecer atrás da nossa blindagem, da nossa armadura, da nossa maneira de se proteger, no nosso casulo. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos prosperar, com certeza. Se foi bom para os nossos avós, para os nossos bisavós, também é bom para a gente. Esse é o meu tema, diz o Rabino Escama. A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, como os nossos antepassados fizeram. Eles fizeram Shabbat, havia gente, Tfilim todo dia, Shabbat, estudar a Torá, Tfilá. A gente vai colocar nossos filhos para terem uma educação judaica, cumprir kasher, mikve, e assim por diante, Sukkot, Pesach, Shavuot, Lulav, Etrog, Shofar. Essa é a mentalidade do Rabino Escama, que ele quer proteger o nosso povo, ele sabe que esse é o segredo do nosso povo. Em contraste, Dr. Barbatana, que mora lá em Greenwich Village, que ele mora lá em Tel Aviv, ele tem outra ideia. Ele é um homem formado, graduado em que faculdade? Ele estudou na faculdade USP, pronto, tem que chamar de alguma universidade, ou em Harvard. Ele estudou em alguma faculdade. Ele é um homem do mundo. Ele chega e fala para o Rabino: Rabino, me desculpa, com todo respeito, é hora de usar nossas nadadeiras, as nossas barbatanas, e nadar para o outro lado. E nadar. Você não está vivendo mais no Staten, você não está vivendo mais em Sidon, lá na Bessarábia, você não está vivendo mais naquela cidadela lá na Romênia, nada. A gente cruzou os oceanos, devemos avançar com o tempo também. Isso aqui faz parte da modernidade. Nossa chave para o nosso sucesso do povo judeu são as barbatanas, que nos ajudam a avançar a história. E nós vamos nos tornar progressistas e nós vamos se juntar à cultura maior. Assim argumenta Dr. Barbatana. A verdade, senhoras e senhores, parece uma discussão assim que a gente está imaginando, mas nós sabemos que dentro de Am Israel, se a gente pudesse dividir em dois grupos, tem essa maneira de pensar. E assim continua o nosso Dr. Barbatana. Se quisermos permanecer relevantes e renovados, devemos nos integrar em vez de se isolar. Nós temos que nos misturar. E assim esse pensamento do Dr. Barbatana, na verdade, foi na Alemanha há 150 anos atrás também. Devemos nos assimilar com a modernidade do mundo. Infelizmente, esse pensamento existe, diz Dr. Barbatana. Os dois judeus nunca param de discutir. Eles discutem isso aqui há décadas, há séculos.
mesmo que raramente se encontrem, eles sempre vão discutir. Barbatana continua a acusar o Rabino Escama de ser um isolacionista, que ele está se isolando lá em Bnei Berak, lá em Jerusalém, um fanático, um fundamentalista à moda antiga. Escama, o Rabino Escama acusa o outro de ser um judeu ambivalente e assimilado, autodegradante e assim por diante. E agora? Qual é a resposta para esses dois argumentos? Qual é o que está por detrás para responder esse grande enigma dessas duas correntes? E aqui, senhoras e senhores, a Torá vem para a gente e ensina o seguinte: todo peixe que tem escama, impreterivelmente tem nadadeira. E, portanto, ele é kasher. Há peixes que têm barbatana, mas não tem escama e não é kasher. O que isso representa? O Rabi Akiva, ele entendeu muito bem a mensagem. Mesmo que nossa nação desenvolvesse as nadadeiras, as barbatanas mais eficazes, como disse o doutor Barbatana, uma habilidade mais astuta de se integrar, de se assimilar à sociedade maior, ela não produzirá necessariamente escamas. Pode ser que você tenha barbatana, pode ser que o povo vai querer se assimilar, se juntar, mas não obrigatoriamente vai nascer escamas ou vai ter escamas. A armadura de que precisamos para garantir nossa continuidade e reter nossa identidade e manter a nossa identidade, de fato, somente a escama. A assimilação ela é natural e inevitável. Para o nosso povo sobreviver, há apenas uma maneira: através das nossas escamas, armaduras milenares. Nossa Torá e mitzvot, nekudá, ponto. Por quê? Vocês sabem que quando um cientista ele quer descobrir qual é o segredo da cura da Covid, por exemplo, aqui na Fiocruz, no Instituto Butantan, como eles fazem? Eles têm que ver em várias formas, várias temperaturas, inverno, verão, outono. Eles precisam pesquisar várias situações para descobrir a cura de algo, ou para fazer um teste, para saber o resultado correto. Não adianta só numa situação. O mesmo princípio deve ser aplicado à sobrevivência judaica. Estamos por aí há mais de 3.000 anos. No decorrer desse tempo, os judeus viveram em condições extremamente variadas. Vários tipos de condições. Eles foram dispersos pelo mundo, na Europa, na Ásia, nas Américas, pelo mundo. Eles tinham vários idiomas e absorveram uma variedade de cultura. É impressionante. Vocês sabem, os costumes de um casamento na comunidade marroquina, na comunidade libanesa, na comunidade esquenazi, é impressionante. Tem vários costumes, tantas diferenças. Mas agora eu estou falando, me refiro às culturas onde nosso povo foi parar. Variedade. Existe uma propriedade única comum em toda a história judaica. Existe um fenômeno que permeia toda a história judaica, a qual podemos atribuir nossa sobrevivência. Não foi a terra, não foi a língua, não foi a cultura, não foi o Yiddish, não foi o árabe, não foi o gefilte fish, não foi shawarma, não foi dança Carmel, não foi nada disso. Isso tem variado de época para época, de lugar para lugar. O único fator constante que ligou o povo judeu através do espaço e do tempo, desde a outorga da Torá, 3.333 anos atrás, foi a Torá e suas mitzvot. Alguns dias atrás, a gente estava comendo matzá. Alguns meses atrás, a gente escutou o shofar. Há um dia atrás, a gente tinha o Shabat. Nós temos o shiur aqui, algo impressionante. Imagina só, mais de 120, 30 pessoas agora. Tem 105 aparelhos aqui ligados.
O que nos manteve durante o exílio, a galut, foi Torá e mitzvot. Elas foram as escamas, as armaduras, as blindagens que nos protegeram e nos protegem até os dias de hoje. Por mais que é importante a língua, por mais que é importante a terra, por mais que é importante muita coisa que tem por aí. Mas o que de fato nos manteve, a nossa escama de proteção, foi, sem sombra de dúvidas, Torá e mitzvot. Através do estilo de vida da Torá, que ali reside a chave da nossa eternidade. E devemos proteger nossa herança. Dessa maneira, se a gente quer sobreviver, barbatanas por si só não resolverão o problema. Agora, uma coisa interessantíssima, que o quê? Por outro lado, se desenvolvermos escamas, se a gente desenvolve essa proteção, se a gente se permanecer fortalecidos e conectados à nossa herança espiritual, através do estudo da Torá e da observância das mitzvot, então nós também teremos barbatanas também. Possuiremos a habilidade de avançar, de crescer, de evoluir com o tempo e causar um verdadeiro impacto no mundo, no nosso mundo. E a gente vê isso aqui de maneira impressionante até os dias de hoje. Um impacto universal. Aliás, é que nem o amor. Quanto mais você ama as pessoas da sua casa, mais você pode amar os outros seres humanos fora da sua casa. Quanto mais você cuida da sua herança, protege ele, você vai trazer avanços para o mundo inteiro. Não só para a sua casa, não só para dentro do gueto, não só para dentro da nossa bolha. Tem muitas pessoas que falam, Rabino, a gente percebe que no judaísmo existe uma certa bolha. Sim, nós temos que ter, não podemos viver numa bolha, mas nós temos que ter nossa proteção através da nossa tefilá, através da nossa Torá, através das nossas mitzvot. Essas são as nossas escamas. E se você tem escama, você tem barbatana. Assim disse Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele fala, nós somos que nem um peixe. Nós estamos que nem um peixe, nós temos que estar na água. Ali é a nossa sobrevivência, dentro da água da Torá. Em caso de afirmativo, pergunta o Talmud. Aí vem a pergunta, a grande pergunta, por que então é necessário a Torá mencionar a barbatana? Bastaria somente estar escrito escama, não deveria estar escrito barbatana? Então, não seria suficiente definir escama como único sinal de caché, de identificação. A verdade é que a Torá ela fala os dois, para definir a questão em contexto, para um judeu ele ser kosher, kasher, para garantir o futuro de Israel. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos, se você tem escama, vai ter barbatana. Mas se você tem barbatana, você só quer somente evoluir, eu quero somente me assimilar ao mundo, a coisa não vai nascer escama. E isso significa Yagdir Torá Beadir. Isso aqui é para tornar a Torá cada vez maior. Por isso que o Talmud ele fala, para que tem que estar escrito barbatana? Sabe para quê? Yagdir Torá, para engrandecer cada vez a Torá vai se tornar maior. Para um peixe ser caché, para o povo ser caché, é comparado com o peixe, para cumprir a sua missão na vida, ele deve ter escama, mas eles também devem ter barbatanas. Que esse último também é essencial. Também a barbatana é importante para caçuro do peixe, porque nossa missão na vida não é só nós mantermos íntegros, mas também causar um impacto no mundo. De fato, nós temos que também trazer a luz do judaísmo para o mundo inteiro. Esse é o nosso papel. Não é suficiente a gente ficar protegido por detrás das nossas armaduras, mas em vez disso também temos que adquirir a barbatana e ampliar a nossa esfera de influência. O judaísmo não é só algo que está por detrás das paredes, dentro de um quarto. O judaísmo ele é influenciador, ele traz uma luz para o mundo. A gente não faz proselitismo, a gente, pelo contrário, cada um deve seguir a sua fé, mas temos que acreditar em Deus, não praticar idolatria, assim temos que falar, orientar
as pessoas que nos perguntam, nós temos que ser exemplo de postura, de ética, de conduta, de comportamento, e isso significa as nadadeiras. Quando você tem escama, as nadadeiras vão vir impreterivelmente, porque essa é a mensagem da Torá, trazer, avançar, crescer, e a gente vê isso aqui de maneira impressionante no mundo, algo muito forte, algo muito exemplar que a Israel sempre trouxe para toda a humanidade. Muito bem, senhoras e senhores, ainda faltam alguns minutinhos para o nosso shiur. Eu gostaria de começar, se Deus quiser, a primeira paraxá dessa semana, se chama, a paraxá dessa semana, nós temos aqui Tazria. Tazria, ela fala sobre uma mitzvah bem no começo, a mitzvah de Brit Milá. Brit Milá é uma mitzvah impressionante. Obviamente, agora eu não queria entrar em detalhes, mas a gente fala tanto que hoje em dia estão descobrindo tanta coisa estão descobrindo. Hoje em dia a ciência descobriu, que nem eu falei agora dos peixes, que os melhores peixes que fazem bem para a saúde é aquele que tem escama e barbatana. Hoje em dia a medicina, ela descobriu uma coisa impressionante. Hoje em dia, e a gente não faz por causa disso, a gente faz o Brit Milá porque está escrito na Torá, está escrito na Paraxá dessa semana. Eu vou ler aqui o Bayom Hashmini e Mol Bessar Orlató. E no 8º dia você fará o Brit Milá, não a circuncisão. O Brit Milá, um pacto entre nós e Deus na própria pele, no próprio corpo. E aqui, em primeiro lugar, as senhoras devem estar pensando, espera aí, esse pacto é só os homens e as mulheres não? As mulheres estão acima disso, elas sequer precisam disso. Elas já estão nessa conexão com Deus e elas não precisam fazer absolutamente nada no corpo para manter essa conexão, essa aliança com Deus. O homem não. O homem ele precisa, impreterivelmente, de fazer o Brit Milá, de fazer o Brit. Para quê? Para fazer essa aliança. E hoje em dia, a medicina descobriu de muitas descobertas dos benefícios do Brit Milá, e não somente dos benefícios do Brit Milá, mas mais do que isso, porque tem que ser no 8º dia. Tem vitaminas que elas aparecem, a vitamina K, que ela traz uma coagulação do sangue de uma maneira muito boa, quando no 7º dia, justamente no 7º dia, que a coagulação do sangue ali, através da vitamina K, fica de uma maneira muito, como se diz, aguçada. Então, fazer o Brit Milá antes, aliás, tem vezes que a pessoa ela sai do hospital, a mãe sai do hospital e que tem uma viagem para fazer, ou algum familiar está viajando e quer antecipar o Brit Milá, é totalmente errado antecipar o Brit Milá, é proibido, e não somente isso, coloca em risco, de repente, Haz Shalom, aquela criança, porque, afinal de contas, isso aqui faz mal, isso aqui não é bom que aquela criança faça um Brit antecipado. Então, a medicina hoje descobriu que faz muito bem para o corpo do homem fazer o Brit Milá e que seja no 8º dia. Mais uma vez, nós vemos aquele conceito que é muito importante todo judeu saber, não precisa decorar o que eu vou falar em aramaico, mas na Kabbalah, no Zohar HaKadosh, está escrito Kutchabrichu, Istakel Beoraita, Ubará Alma. Deus olhou na Torá, Deus olhou o arquiteto do universo, a Kadosh Baruch Hu, se é que podemos chamar assim, mas é para ilustrar. Deus, Kadosh Baruch Hu, ele olhou aonde na planta chamada Torá, o Bará Alma, e ele criou o universo. Quer dizer, quem veio primeiro? O universo ou a Torá? A Torá, porque a Torá é a sabedoria dele. Então, no Zohar, na Kabbalah, traz que Deus olhou na Torá e criou o universo. Daqui nós deduzimos que tudo que está no universo está na Torá, não o contrário. O que está no universo, o que está na Torá está no universo, não. O que está no universo já está dentro da Torá, já antes disso, porque a Torá é a planta de tudo. A Torá é o plano de tudo. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Prestem atenção que eu vou falar. Nessa Paraxá Tazria, na Paraxá Metzorá, vai falar sobre um tema chamado lepra, que é um problema, na verdade, a tradução não é essa Metzorá, não é psoriasis, também não é lepra, era um tipo de doença de pele
E a Torá fala, preparem-se para o que eu vou falar. O Midrash traz que a pessoa que pegava esse problema de pele, ele tinha que ficar isolado, de quarentena. E também, além de ficar de quarentena, ninguém podia se aproximar dele em 4 amotos, 2 metros. E se eventualmente ele se aproximar, alguém vem ao encontro dele, ele tinha que usar um pano. Assim diz o Midrash. Ontem, meu filho, Chaim, de 11 anos, ele estava lendo o Midrash das crianças. Ele falou, pai, olha o que está escrito aqui, que aquele que tem a doença de Metzorá, ele tem que ficar isolado, ele tem que tomar distanciamento, e além disso tinha que usar um pano no rosto. 3.000 anos atrás, isso está escrito na Torá. Hoje em dia, vocês que estão aqui me assistindo, são testemunha que nós estamos vendo. Distanciamento, usar máscara e assim por diante. 3.000 anos atrás, eu pergunto para vocês, a Torá é ou não é a planta do universo? A Torá é ou não é a origem de tudo? E o Zohar fala claramente, está aquele Meoraita, Deus olhou na Torá. A Torá é a planta. E por que é importante saber isso? Porque as pessoas pensam que a Torá é antiquada. As pessoas pensam que a Torá ela é antiga, que ela é de muito tempo atrás, da época do vovô e da vovó. Lá atrás, a Torá ela é atemporal. A Torá é para todas as épocas. E, pelo contrário, não somente isso, a Torá ela está na frente de tudo, porque ela é a planta de tudo.